Então, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. É um texto muito conhecido. Paulo diz a Timóteo: Timóteo, procura-te apresentar-te a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar e que saiba manusear bem a palavra da verdade. Queridos irmãos e irmãs, o texto de 2 Timóteo, que nós lemos, capítulo 2, verso 15, traz alguns ensinos que nós vamos hoje transmitir para vocês. Por que devemos estudar a Bíblia? Por que devemos diariamente conhecer as Sagradas Escrituras? O meu desejo enquanto pastor é que vocês aprendam a manusear bem a palavra e que as Escrituras, as Sagradas Escrituras, diariamente ela se torne, como diz o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós, enquanto pastor, e acredito que todos os pastores, têm uma profunda alegria quando nós olhamos para a nossa igreja, quando nós olhamos para o nosso rebanho e identificamos um crescimento onde a palavra de Deus se torna exemplarmente uma ferramenta de uso diário e um uso sistemático. E através da palavra de Deus, todas as ovelhas, os nossos membros, aprendam a confiar mais em Deus. E busquem discernimento, sabedoria, e através da palavra de Deus, cada um passe a conhecer mais a Jesus. A Bíblia, ela é a revelação de Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra que se manifesta, que se revela. É a palavra que vem como oferta de Deus. E todas as vezes que você estudar a palavra de Deus, estude com seu coração. Estude com espírito de oração. Ore para que Deus lhe dê discernimento, lhe dê sabedoria. E sistematicamente você vai ver que haverá um crescimento que eu chamo de um crescimento paulatino. Tudo vai concorrer para que esse crescimento progressivamente lhe traga muitos frutos. E eu gostaria de incentivar você a aproveitar nesse isolamento, nesse confinamento, a estudar a palavra de Deus, a buscar ferramentas através da luz da sua palavra que valorize na sua caminhada cristã princípios para que você, enquanto cristão, você que crê em Jesus, que tem Deus no seu coração, você coloque sempre como uma prerrogativa que o ensino da palavra de Deus é útil para a vida do cristão. E a recomendação do apóstolo Paulo no texto que nós lemos é exatamente isso. É disto que eu estou falando. Paulo diz: Timóteo, procura-te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar e que saiba manusear bem a palavra da verdade. Dentro desse texto, nós temos algumas considerações que eu gostaria de pontuar para vocês, para que vocês, através de um raciocínio simples, bem objetivo, você consiga alcançar a importância de estudarmos a Bíblia, de estudarmos a palavra de Deus. Eu gosto muito da nossa igreja, da nossa denominação, porque ela dá uma ênfase progressiva sobre o conhecimento da palavra de Deus. E nós, pastores, estimulamos muito os nossos membros a examinar as Sagradas Escrituras e não receber tudo prontamente às nossas mãos, sem que haja uma reflexão, sem que haja uma busca a respeito daquilo que nós estamos investigando.
Você, como cristão, não pode aceitar tudo pronto. O próprio Jesus diz: examinai. E quando nós examinamos as Sagradas Escrituras, nós vamos ver se aquele ensino, doutrinariamente falando, ele é legítimo, se há legitimidade, se ele é verdadeiro, se ele se fundamenta à luz da palavra de Deus. E se de fato esse ensino, ele compreende as verdades eternas. E o apóstolo Paulo, ele entendia que a igreja ela precisava ter como alicerce fundamental a palavra de Deus. E todas as orientações pastorais, e principalmente para Timóteo, que foi um grande discípulo do apóstolo Paulo, ele havia, no seu caminhar cristão, trazido sempre algumas advertências. E uma delas é esta: procura-te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar e que saiba manusear a palavra da verdade. Com isso eu entendo que nós precisamos exercitar esse aprendizado. Nós precisamos nos esforçar, esforço diligentemente. E quando eu falo que haja diligência, que haja um cuidado e que você dê importância, que você procure afinco estudar as Sagradas Escrituras, ouvir um bom sermão, procurar retirar e absorver palavras de vida eterna, palavras que sejam absolutas, que doutrinariamente estejam bem fundamentadas, bem pontuadas, bem explicadas, e que haja um exame, e que você, aprendamos diariamente a estudar as Sagradas Escrituras, procurando sempre apresentar a Deus como obreiros, como cristãos, mostrar, deixar em evidência. E é esse ensino que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo. Procura-te apresentar-te. Apresentar-te ou apresentar dando ideia de mostrar, de deixar transparecer. Procura apresentar a Deus. E esse apresentar Deus, mostrar a Deus, como referência, mostrar a todas as pessoas que a Bíblia, ela é um livro importante na sua vida. E que o texto sagrado traz grandes implicações para o nosso aprendizado, para o estudo de uma vida onde o nosso testemunho vai ser a exposição do Evangelho, da Boa Nova. Por isso ele diz: procura mostrar, levar em consideração, fazer com que seja visto, para que a sua vida, exemplarmente, ela seja uma vida onde apresenta e sempre apresentará a Deus como testemunho fundamental de que você e eu, enquanto cristãos, estamos aprendendo a sempre mostrar, apresentar Deus a nossa vida. E não teremos do que nos vergonhar, porque nós somos um obreiro, um cristão aprovado. E quando Paulo diz, procura apresentar Deus como um obreiro aprovado, ele está dizendo, como um obreiro reconhecido, um obreiro que tenha o reconhecimento de que a verdade, de que a palavra de Deus, ela tem sido o seu baluarte, ela tem sido fundamental, e a palavra de Deus, na sua vida, tem sido exatamente o seu testemunho. Quando ele diz aprovado, ele está falando de reconhecimento. Que seja reconhecido você, que seja reconhecido eu, que sejamos reconhecidos pela palavra de Deus. Que as pessoas vejam em nós que as boas novas de Cristo estão presentes. Por isso, nós seremos como obreiro aprovado. E quando ele fala obreiro, a palavra nesse sentido, mais especificamente do trabalho, ele está se debruçando num reconhecimento onde o trabalhador, aquele que trabalha, implica em que todo o seu esforço, toda a sua vontade, todo o seu desejo seja empregado, seja levado em conta, que você não venha medir esforços para trabalhar na obra, para desenvolver as habilidades,
e para levar em conta que esse ministério que Deus o deu, acima de todas as coisas, é para o reconhecimento de que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. E se há algo de bom em você, se há algo de bom em mim, se há algo de bom em nós, é porque a graça de Deus tem nos abençoado. E a graça de Deus está conosco. Quando Ele emprega a palavra, que não tenha do que ser envergonhado, que não haja vergonha, nenhuma razão para que você tenha vergonha, para que você se sinta humilhado, porque você é um cristão. É muito comum hoje as pessoas que se dizem cristã receberem a palavra evangélico, cristão, crente, protestante, no meio de pessoas hoje que são céticas, pessoas que não creem em Deus. Essas pessoas às vezes até têm vergonha de ser identificado como um cristão. E o pior disso tudo é quando um pastor tem vergonha de ser pastor, apesar de uma geração dessa, que confunde os pastores. Eu tenho dito que há muitas pessoas que dizem que são pastores, mas são poucos pastores que de fato são pastores no meio dessa multidão. E por conta de tantas coisas erradas, escândalos que acontecem, a mídia, de modo geral, coloca sempre a ideia de que foi o pastor, a igreja evangélica, e todas as igrejas pagam um preço muito caro. É aquela ideia de que todo pastor é ladrão. Infelizmente, muitos têm vergonha de dizerem que são pastores por causa desse estereótipo que a mídia usa, em que as pessoas de fato acreditam, e por isso têm vergonha. Eu não tenho vergonha de dizer que sou pastor. Pela graça de Deus, pelo chamado que Deus me deu, ainda que haja todos esses escândalos, ainda que as nossas igrejas sejam confundidas com tantas igrejas que existem por aí, eu quero dizer para você, a essência do cristianismo, do verdadeiro cristão, está dentro de nós. Está dentro. E isso leva em conta aquilo que somos, o nosso caráter. E o apóstolo Paulo diz, olha, não tenha vergonha, não há nenhuma razão para que você tenha vergonha, para que você se sinta humilhado quando você disser que é um obreiro, quando você disser que é um crente, um cristão, um protestante, quando você disser que é um pastor. Porque a árvore é conhecida pelos frutos. E nós temos a certeza que quem aprova o nosso ministério, quem abençoa o ministério cristão, é Jesus Cristo, é o nosso Deus, através do seu Espírito Santo. E o apóstolo Paulo continua dizendo que manuseie bem. Pare um pouco e pense comigo. O que ele quer dizer com isso? E aqui eu quero fazer um parênteses. Que saiba manusear bem, que maneje bem a palavra da verdade. Naquela época havia muitas distorções. Um sincretismo religioso estava iniciando. E as pessoas enveredavam por muitos caminhos céticos. Havia muitas filosofias vãs que ensinavam, que determinavam, que criavam prerrogativas, e muitas delas estavam relacionadas à carnalidade, à vida moral, aos princípios cristãos que estavam sendo distorcidos. E o apóstolo Paulo diz que saiba manusear, que saiba aonde encontrar, que saiba onde está, que saiba de fato que esse livro, a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras, seja um exemplo de um livro que está no teu coração, no meu, para os dias de hoje. Quando Paulo estava ensinando isso, a Bíblia ainda não havia sido organizada. Mas ele tinha razão suficiente para ensinar a sua igreja, para fazer com que a sua igreja compreendesse a importância, através dos seus líderes, dos pastores, a exemplo do obreiro que ele chama, o obreiro chamado Timóteo. Quando ele diz, não tenha do que se envergonhar, que não há razão para que você de repente se sinta humilhado, porque você é um obreiro, você é um servo de Deus, você é aquele que colocou a mão no trabalho, e você vá adiante, manuseando bem a palavra da verdade. Palavra essa, obviamente, que nós já entendemos como verdade única, exclusiva, absoluta, como é as Sagradas Escrituras, para mim, para você,
para toda a igreja, para todos os cristãos. E observem, meus irmãos e irmãs, que ele diz que toda a Sagrada Escritura é divinamente inspirada por Deus. E existe um processo, e ela nos ensina, ela exorta, ela traz para nós advertência, ela nos mostra o que está errado, ela denuncia o pecado, ela nos ensina o que nós precisamos, enquanto cristãos, viver. E sinceramente, do fundo do nosso coração, a palavra de Deus, ela tem que ser impregnada, ela tem que ser atada, ela tem que ser inculcada diariamente, para que a gente não venha pecar contra o Senhor. Nós erramos porque não conhecemos as Sagradas Escrituras. E gostaria que você também, se puder e quiser, anotasse essas observações, essas ponderações que farei nesse momento sobre por que devemos ler a Bíblia. Primeira delas é porque a Bíblia, ela projeta a bondade de Deus. Na Bíblia nós aprendemos e conhecemos do começo ao fim as Sagradas Escrituras. Elas revelam o amor de Deus. Então coloca aí, as Sagradas Escrituras revelam o amor de Deus. Porque desde o início, ela projeta a bondade de Deus. E eu vou traduzir essa bondade como misericórdia. O apóstolo Paulo diz que a bondade de Deus é o convite para o arrependimento. E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, como diz o poeta. E você precisa compreender, eu preciso compreender, que desde o início as Sagradas Escrituras foram reveladas para que Deus fosse visto na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia. No Evangelho de João, capítulo 3, 16, está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E de tal maneira é uma forma intensa, de tal expressão, Deus amou. De tal maneira, com tanta intensidade, Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7, versículo 8, está escrito: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. A Bíblia veio para mostrar o grande amor que Deus tem por nós, o amor que Deus tem pela humanidade. Deus não ama o pecado, os erros, mas Deus ama você, Deus ama a mim, Deus ama todos aqueles que de fato pelo qual o Evangelho veio para salvar e trazer vida e vida em abundância. Devo dizer para você que a Bíblia veio desde um primeiro momento, do começo ao fim, mostrar, revelar as misericórdias de Deus. Vejam o que diz o Salmo 119, versículo 156. Muitas, muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. Muitas são as misericórdias do Senhor. Eu, você sabemos que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E Paulo ensina lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Do início ao fim, as Sagradas Escrituras também revelam a graça de Deus. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos, através desse estudo, absorver literalmente que desde o início até o fim, as Sagradas Escrituras revelam a graça de Deus. Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 8 diz: Porém Noé achou graça diante de Deus. Noé era um homem bom, era um homem justo, dava bom testemunho entre os seus contemporâneos e encontrou aos olhos de Deus graça. Nós estamos sempre recebendo a graça de Deus em nossa vida.
porque desde o princípio Deus tem nos abençoado com toda a sua graça. Em Efésios 2, versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Mais uma razão pela qual nós devemos entender por que é que nós precisamos ler a Bíblia. Porque desde o início, desde os primórdios, desde a origem, desde o princípio, Deus já havia decidido derramar sobre nós o seu amor, trazer para nós as suas misericórdias que se renovam a cada manhã e manifestar sobre nós a tua graça. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Do começo ao fim, as Sagradas Escrituras revelam longanimidade de Deus. Mais uma razão por que você deve ler as Sagradas Escrituras. Você deve buscar nas Sagradas Escrituras conhecimento. Lá no livro de Números, capítulo 34, versículo 6, está escrito: e o Senhor passava diante dele e proclamou: o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, sofredor e grande em bondade e em verdade. Louvado seja Deus. Porque esta é mais uma razão porque você precisa conhecer as Sagradas Escrituras. Porque ela revela a longanimidade de Deus. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Louvado seja Deus, irmãos e irmãs, porque Deus tem sido bondoso, misericordioso para com as nossas vidas. Segunda consideração, além de todas as ponderações que fiz sobre por que você deve buscar na palavra de Deus conhecimento. A segunda é que a Bíblia fornece orientações para as nossas vidas. Eu vou repetir. Segunda consideração, por que devemos ler as Sagradas Escrituras? Anota aí. Porque a Bíblia fornece orientações para nossas vidas. Em matéria de família, lá em Efésios capítulo 5, versículo 22 a 32, o apóstolo Paulo descreve o amor que o marido e a mulher devem ter uns pelos outros. Em matéria de família, a Bíblia não deixa a desejar, porque ela nos ensina, ela nos mostra os deveres cristãos do marido, da esposa, dos filhos. Essa é uma razão pela qual eu entendo, enquanto pastor da pastoral da família, que a família é uma ideia de Deus, que a gente precisa organizar, que a gente precisa planejar, que a gente precisa estabelecer em nosso lar, em nossa casa, a instituição sagrada da família, através da palavra de Deus, que nos traz orientação. Você que é pai, você que é mãe, você que é filho, saiba por que nós precisamos ler e conhecer as Sagradas Escrituras. Porque nós devemos, através dela, buscar conhecimento. E ela tem para nós orientações para a nossa vida. A exemplo das orientações que traz para o lar, para a família, para os maridos, para as esposas. Lá em Colossenses, diz assim: esposas, e todos nós sabemos que a ideia de submissa não é subserviência, escravidão, porque Paulo também vai dizer assim: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Nós precisamos amar, estabelecer valores e princípios cristãos no lar e no meio da família, e a Bíblia nos ensina. Na relação de pai e filhos, em Efésios 6, do verso 1 ao 3, diz: filhos, obedeceis a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então você e eu precisamos entender que a Bíblia, em matéria de família, é importante que a leamos, que a compreendamos e diariamente coloquemos em nossa vida, porque ela tem muito nos ensinado.
Lá no texto de 1 Coríntios 13, Paulo fornece uma lista de características do amor. Eu não vou trazer de um por um, mas é importante que você saiba que o comportamento descrito naquele capítulo deve ser incluído nas nossas relações com a nossa família, porque o amor está acima de todas as coisas. E para nós, o amor que Deus tem nos revelado é a importância para uma vida fundamentada na alegria de um lar estabelecido segundo as orientações que a palavra de Deus nos traz, e para a nossa caminhada cristã, ela nos dá como orientação. A segunda razão pela qual a Bíblia é importante na nossa vida e por que devemos ler, é porque ela traz para nós lições que tratam diretamente da família, também para os nossos negócios. Você que é um comerciante, você que é um negociante, você que tem algum negócio, algum trabalho, saiba que a Bíblia, em matéria de negócios, ela tanto nos ensina que nós não devemos pagar o mal por mal, mas nós devemos usar o bom senso da justiça e sermos justos. E é necessário que o bom senso e a justiça seja algo que predomine na nossa relação cristã, porque Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa vida, Deus conhece os nossos pensamentos, Deus sabe de tudo aquilo que ainda vamos pensar, porque Deus é um ser grandioso, onisciente, onipresente, onipotente. Deus sabe de tudo e conhece todas as coisas. Paulo escreve, Romanos 12, 17, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Perante todos os homens. Seja justo. Eu devo ser justo. Nós devemos ser justos em toda e qualquer relação. Em matéria social, em Provérbios, a Bíblia ensina, capítulo 18, versículo 24, o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas amigo mais chegado que um irmão. Não sei se você entende como eu entendo essa passagem, mas há muitas pessoas que estão muito próximas da gente, que são mais chegados que um irmão, são verdadeiros amigos, e a Bíblia nos ensina a tratar com alegria os nossos amigos, amigos que serão sempre irmãos, presentes em nossa vida, naquele momento tão difícil. E eu sei, assim como eu, você, tem muitos irmãos que são mais chegados, aqueles irmãos que estão próximos, como amigos, que você pode contar, que você pode confiar. Eu vejo que em matéria de eternidade, a Bíblia nunca deixou a desejar. Ela mostra o estado final do ser humano. Ela nos direciona para que a gente veja que é tão importante conhecermos a Deus através da revelação das Sagradas Escrituras, que a Bíblia nos ensina em matéria eterna. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Está em João, capítulo 12, versículo 48. 1 João, para você anotar aí. Então nós precisamos entender que em matéria de vida eterna, a Bíblia promete que aqueles que estão em Cristo serão eternizados, viverão eternamente por causa do nosso pecado. Jesus Cristo deu sua vida por nós, morreu em nosso lugar para que a gente tenha vida eterna. E quando nós entendemos a vida eterna, através de Jesus Cristo, nós compreendemos por que é que Deus nos ensina e nos revela, porque nós devemos crer verdadeiramente em Jesus Cristo. Imagine uma palavra que ressuscita aqueles que ainda que morram viverá, pela fé em Jesus Cristo. Ainda que morra, viverá. Nós temos a eternidade porque Deus nos concedeu a sua graça. Deus eternizou a nossa vida através de Jesus Cristo. Por causa do amor de Deus, nós sabemos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Se a gente voltar lá no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, vai estar escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então presta muita atenção. Nós devemos ler e compreender a palavra de Deus, porque ela leva para nós a revelação que nós estamos nos nossos delitos e pecados. E a gente precisa se permitir que a palavra de Deus, na sua infinita graça,
na nossa caminhada cristã seja transformada diariamente com as nossas ações, com as nossas atitudes, com os nossos sentimentos, com aquilo que falamos, com aquilo que ouvimos, com aquilo que olhamos, com aquilo que de fato estamos praticando. E se nós fazemos o que é certo, o que é correto, a palavra de Deus promete: sede fiéis até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Nós seremos eternizados, viveremos eternamente, porque Deus tem nos abençoado. Chegando ao fim desse estudo, irmãos e irmãs, eu queria dizer para vocês que a Bíblia ela é promessa para todos aqueles que obedecem à voz de Deus. Em Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9 diz: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para os que lhe obedecem. Mais uma razão para a gente crer que as Sagradas Escrituras, ela revela o amor eterno de Deus, a salvação eterna. E em Jesus Cristo nós somos, para a glória de Deus, levados a crer que Deus é Senhor da nossa vida e que Deus estará no controle sempre de todas as coisas. E para concluir, irmãos e irmãs, vamos lembrar daquele texto que você conhece, que está escrito em João, capítulo 8, versículo 32. Você sabe o que está escrito em João 8,32? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Saiba que quando nós conhecemos a verdadeira verdade, talvez seja uma redundância, verdadeira verdade, se verdade é verdadeiro. Mas por que dá essa ênfase? Porque existem verdades por aí que parece que são verdades, mas são mentiras. Tem pessoas, inclusive, que falam tanto de mentira, mentem tanto, que aquela mentira passa a soar como se fosse uma verdade. Há muitas distorções por aí. Mas existe uma verdade que é única, exclusiva, que eu posso usar a redundância e dizer que é verdadeira, porque é única, é absoluta. Essa verdade está em Jesus Cristo. E nós conhecemos e lemos e devemos ler a Bíblia, as Sagradas Escrituras, porque ela nos revela que Jesus Cristo é a verdade. Tanto é que João, quando o apresenta, João diz assim: olha, conhecereis a verdade vos libertará, porque é a verdade plena que traz libertação, traz salvação. A palavra aqui, libertação, é salvação. Somos salvos, alcançados pela graça de Deus. E mais do que necessário, eu e você devemos entender que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A frase, o objeto, olha só, o objeto direto não está no plural, e sim no singular. Ele é a verdade e não as verdades, como muitos induzem para que pessoas acreditem que tantas outras verdades sejam fundamentais. Não. Existe uma só que leva a Deus à vida eterna. Jesus Cristo é o caminho, a verdade, Jesus Cristo é a vida. Ninguém vai a Deus senão por Ele. Por que você deve estudar a Bíblia? A Bíblia projeta a bondade de Deus. Nunca esqueça disso. Como falamos aqui no início, nós devemos estudar a Bíblia, porque a Bíblia projeta a bondade de Deus. E nós vimos que essa bondade de Deus é revelada através das suas misericórdias, porque Deus é um ser longânimo. Deus nos ama profundamente, como está escrito em João 3,16. Devemos ler a Bíblia porque ela fornece orientação para nossas vidas, para a vida da família, para a vida dos maridos, para a vida das esposas, para a vida dos filhos, para o lar cristão. Devemos ler a Bíblia e aprender sobre a Bíblia porque ela promete a vida eterna. Só existe um caminho para a gente conhecer o caminho da salvação, através de Jesus e buscando na palavra de Deus orientação, sabedoria, discernimento, para que a gente preserve a nossa caminhada cristã, os valores, os princípios cristãos, para chegarmos ao pleno conhecimento da verdade. E é somente através da palavra de Deus. Então fica aqui o nosso desejo. Por que você deve ler a Bíblia? Primeiro, porque ela traz para nós a bondade de Deus. Segundo, porque ela traz orientações para a nossa vida. E terceiro, porque ela promete o dom
da vida eterna. Queridos irmãos e irmãs, o nosso desejo é que o nosso Deus te abençoe e que essa porção da palavra de Deus venha para o teu coração, para a tua vida, seja sempre um acréscimo de que Deus estará com você todos os dias, até a consumação do século. Que essa palavra de Deus permaneça sempre em teu coração, hoje e sempre. Amém.